Oi, oi, pessoal! Prontos para o último vídeo do ano de 2022? Claro, o último vídeo aqui do Literatura-se e não poderia deixar de ser um vídeo comentando as melhores leituras desse meu ano. Assim, vocês estiveram comigo em muitas delas. Foram muitas leituras conjuntas. Eu acho que 10 no total. E todas elas incríveis. Até que 2022 passou rápido, não é mesmo? No segundo semestre eu senti essa agilidade maior, eu acho que a vida estava com pressa, eu acho que precisamos mesmo começar 2023 e ainda bem que outubro passou e decidimos um 2023 aí já se iniciando, já no dia 1º, muito mais leve. Aliás, muito mais humano, não é mesmo? Então, não foi um ano tranquilo esse de 2022, pelo contrário, muitas coisas pesadas aconteceram pessoalmente também, e isso acabou refletindo no meu ritmo de leitura com certeza. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo não é um em que você vai poder encontrar grandes dados e tabelas, como eu já fiz antes, eu adorava fazer isso. Porém, eu acho que eu precisei, nesse ano, decidir ser mais gentil comigo, num sentido que eu acho que cabe a palavra para o que eu estou sentindo, passando nesses últimos meses. Não que isso se aplique a você, se você gosta, se você tá muito empolgado para fazer tabelas e tudo mais, gráficos, eu acho que você super deve fazer, eu adoro inclusive, mas esse ano eu achei melhor não porque, enfim, muitas coisas aconteceram. Mas também muita coisa foi lida e muita coisa boa. Vamos falar da única decepção do meu ano, vai. Eu acho que não posso dizer que outros livros que li nesse ano me foram experiências ruins. Isso não costuma me acontecer porque costumo escolher bastante a dedo os livros que lerei. Não é algo que eu estou querendo para o meu ano de 2023 sempre. Eu quero ver se me jogo de cabeça em alguns gêneros diferentes, em livros que estão sendo mais comentados, porque às vezes dá vontade de pegar aquele livro muito falado, não vou falar bem falado, muito falado atualmente para ter mais pessoas com quem conversar. Vejo muitas pessoas reclamando, esse livro está sendo falado, né, por muitos criadores de conteúdo literário, todo mundo só fala dos mesmos livros, e eu não vejo sempre isso com olhos negativos, tá? Vou ser bem sincera. É claro que somente esse tipo de livro acaba não me mantendo, mas eu acho interessante também termos livros com, né, quem conversar. E aí, se você pega os livros de hype, é mais fácil de encontrar pessoas falando sobre eles na internet, certo? A minha ideia é tentar, não sei se isso vai ser possível, até porque os 13 livros... 15? 13? 15 livros para o meu ano de 2023 já saíram, é uma listinha que eu fiz, baseada nos livros que eu quero ler nesse momento, então só me resta lê-los no ano que vem. Está aqui no cardzinho para vocês assistirem esse vídeo que saiu recentemente aqui no canal. E ali não tem muitos livros contemporâneos. Tem, mas nem tantos, e eles não são, acho que, best-sellers / hypados. Enfim, eu acho que vocês sabem dos que eu estou falando, tipo, livros que bombam no TikTok. Tem vários que eu até já comprei, principalmente pro Kindle, e ainda não consegui ler. Mas vamos ver, né, se vai dar certo. Bom, por conta disso, por não me jogar tanto em novos livros e gêneros, acabo que eu consigo estar numa zona de conforto em termos de qualidade de livros. E eu não falo só em qualidade, tá? Porque muitas vezes é questão de vibe, de temáticas e afins. Só que eu acho muito interessante e também saudável você acabar criticando negativamente, e pode ser que a balança tenda para o lado mais negativo, ou que você tenha mais aspectos negativos a criticar do que os positivos. Eu acho isso muito saudável, porque a gente não fica só naquele arroz com feijão, não fica só achando que tudo é um mar de rosas na literatura e na vida. Afinal, a literatura reflete a vida, afinal, literatura e política, por exemplo, sempre estão juntas. E por que eu acabei de pular para política? Porque viver é político. Isso me aconteceu nesse ano com Tudo é Rio,
um livro que eu tenho na estante, mas acabei até esquecendo de pegar ele, já que, né, os que estão aqui brilhando, ai meu Deus, que pilha pesada, nesse vídeo são esses daqui, e eu já vou comentá-los já já, tá? Porque eu até que pensei em algumas categorias, vamos ver. Mas sim, Tudo é Rio. É um livro que não me pegou de jeito nenhum, pelo contrário. Eu acho que eu fiquei com bastante indignação. Eu fiquei muito indignada lendo esse livro. E não tô falando só do final dele, muitas pessoas não gostam do final. Eu não gosto do final e também desde o início dele. Já fiz um vídeo falando sobre ele e os porquês, vou deixar também linkado pra vocês no card. Não vale a pena ficar repetindo muito, mas não gostei da escrita, não gostei dos personagens, achei eles muito rasos e também achei um pouco irresponsável na forma como a narrativa abordou algumas temáticas muito importantes, como a violência patriarcal e doméstica, se você quiser enxergá-la assim. Mas como sempre digo, literatura nunca é um consenso e tá tudo ótimo, aliás, quanto a isso. Vamos para os livros. Eu já vou começar com dois pés na porta, tá? Porque não vou deixar pro final para falar dos melhores. Se bem que é difícil separar só os melhores dentre os melhores, tá? Mas se eu tiver que falar para alguém assim, de supetão, sem pensar muito, os 3 melhores livros do ano, eu iria mencionar estes daqui. Então vamos lá, pelo primeiro que eu li em 2022, desses melhores, que foi o Eugênio Onegin, do Pushkin. Esse que é o grande poeta da literatura russa. Aqui ele acaba não chegando tanto, não sendo tão falado, porque nós não somos tão, sei lá, próximos, né, da poesia, mas esse cara lá na Rússia, maior do que Tolstói, maior do que Dostoiévski. Pois é. Esse é tido como um romance em versos e segue a vida de um aristocrata que se apaixona ou não, ou ele não se apaixona e depois ele se apaixona pela pessoa. Sabe naquele ritmo Kelly Kid, baba, criança cresceu, você perdeu e já não lembro mais a letra, por que eu tô usando essa referência? O caso é que há muitos sentimentos e você sente junto de todos os versos que lê. Eu achei isso daqui, sério, uma preciosidade e eu quero muito reler. É muito difícil ter livros que, logo que eu termino a sua leitura, eu acabo querendo relê-lo. Isso aconteceu com esse, e eu fico muitíssimo feliz de que novas traduções estão para sair. Nós já temos a primeira metade desse livro publicada pela editora Ateliê Editorial, que eu adoro, gosto muito do trabalho deles, sempre um primor, mas eles só publicaram a tradução de metade do romance, e eu quero a outra metade, a segunda metade. Eles estão desde o início me prometendo esse lançamento e eu vi recentemente também no Instagram deles em uma postagem que eles responderam falando que em breve é para sair essa segunda metade aí do livro e eu vou com certeza ler esses 2 livros que juntos formam esse todo que nós temos nessa edição que está esgotada, tá? Por isso que eu tô falando isso também. Infelizmente eu acabei comprando lá no início do ano um dos últimos exemplares em estoque da Amazon. E também nós temos a grande notícia, eu fiquei tão feliz com essa notícia, de que a Penguin Companhia irá lançar também uma tradução desse livro. Eu provavelmente vou ler essas outras 2 traduções, tá? Porque o livro é tão bom para vocês verem que eu leria mais uma vez e mais uma segunda vez no mesmo ano. Na sequência, qualquer coisa. Não duvidem. O outro livro, grande livro de 2022, não é surpresa pra ninguém, porque eu já falei sobre ele no vídeo de melhores e piores de metade do ano, né, que eu já publiquei esse ano aqui, lá em julho, por aí, que é O Bebê de Rosemary. Eu venho falando e panfletando esse livro há muito tempo, desde que eu o li, porque me surpreendeu demais. Terror não é um gênero que costuma me pegar, que eu costumo ler, mas isso aconteceu com esse clássico da literatura do terror e também, né, nós temos o filme, a adaptação, que eu assisti assim que eu li e gostei bastante também, mas assim, o livro 10/10. Um recém-casal se muda para um prédio super conceituado da cidade
E acaba que ali eles vivem coisas muito bizarras. Ela engravida e muito em torno da maternidade também é da abordagem do bizarro. Mas mais do que o bizarro, mais do que me deixar com medo de coisas sobrenaturais, eu fiquei com medo dessa sociedade tratando de uma mulher grávida para ter um bebê e como eles acabaram oprimindo ela, sua mente e o seu corpo. Por isso que eu gostei tanto desse livro, eu acho, porque além desse aspecto sobrenatural, que claro, um livro de terror tem que ter, você também tem a crítica social. E ele me envolveu, o final é surpreendente e dá pano pra manga em termos de discussão. Fiz um vídeo pra ele, aliás, todos os livros para os quais tivermos um vídeo exclusivo, vou deixar no cardzinho pra vocês. Se atingir o limite, deixo no descritivo, tá bom? E claro, gente, esse colosso, esse clássico colossal que é Moby Dick. Que leitura conjunta fantástica, que livro fantástico, que viagem fantástica, que experiência maravilhosa que é ler esse livro. E eu já tentei algumas vezes lá no passado, ainda bem que eu consegui fazer isso com vocês. Foi realmente uma experiência lindíssima lermos juntos, ter lido com vocês. Eu não tenho muito o que dizer sobre esse livro clássico, porque ele é um clássico, todo mundo conhece a história. É uma expedição de caça às baleias que, na verdade, vai caçar uma baleia, a Moby Dick, que é uma baleia aí albina. Só que ela é, assim, sanguinária, ela é raivosa, assim como quem quer caçá-la a todo custo, que é o Ahab, o capitão dessa embarcação aí, na qual vai trabalhar o narrador. Eu não diria que ele é protagonista, talvez algumas pessoas consideram o Ismael aqui como um protagonista, mas daí a gente pode discutir, isso é legal também. E ele vai trabalhar nessa expedição, assim como o seu colega, né, de trabalho, enfim, de vida, seu grande amigo, porque ele se torna um grande amigo dele, o Kikay, que é um dos personagens mais incríveis que eu já vi na literatura, e infelizmente ele não aparece tanto no livro quanto eu gostaria. Enfim, um livro que vale a pena ser lido, um livro que vale a pena chegar em seu final. Sério. E essa edição, gente, amo. Meu xodó. Agora vamos aos outros livros que, sim, são grandiosos e também dos melhores do meu ano. Eles estão aqui porque eu fui pensando nos livros que eu li e eu tive que colocá-los e falar novamente deles, tá? Pra vocês. Porque eles marcaram o meu ano. Claro que tiveram outros tantos que não vão aparecer nesse vídeo, mas que foram incríveis também de serem lidos. Eu espero que eles não se sintam traídos por mim, por não estarem aqui. Eu vou começar por Carmilla, do Le Fanu, um livro clássico da literatura irlandesa, e ele também é terror, veja só. Fala sobre... é uma história curta, uma novela, fala sobre Carmilla, do título do livro, que ela se transforma em uma vampira. Mas não é sobre sua transformação, é sobre o encontro dela com uma outra mulher. Nisso você tem temáticas bem interessantes para uma história já mais antiga e de vampira, né, vampiresca. Eu não esperava sentir tanto e me estremecer tanto. Essa história me estremeceu, porque tem alguns elementos típicos do gótico que contribuem para a criação de uma atmosfera, de um efeito no leitor. Então é tudo sobre uma construção desse efeito que temos aqui. É uma história muito bela, mas como eu disse, rápida, curta. Eu até gostaria de um romance, por exemplo, de Carmilla. Enfim, gostei muito dessa experiência, eu achei que me fez pensar muito sobre o gênero, sobre seus elementos e também sobre mulheres na literatura enquanto personagem. Esse daqui é recente e eu fiz um vlog de leitura para ele, que é O Lugar, da Annie Ernaux. Acho que não tinha como deixar de estar aqui nesse vídeo, porque Annie Ernaux foi uma descoberta desse ano, mas eu já sabia que eu iria, provavelmente, gostar muito de sua obra. Infelizmente eu só li esse até o momento, mas espero em breve ler mais. Me marcou porque é algo assim que eu não diria que é surpreendente, de tão diferente, embora ela seja pioneira no seu gênero, já que ela já escreve há muito tempo. Estamos lidando com uma autossociobiografia, então há muito de sua vida aqui, mas também ela se volta para o coletivo.
E sempre que há essa dinâmica entre se voltar para o indivíduo, mas também se voltar para o que está além dele, em seu entorno, por que não também, eu gosto muito. É um livro fininho também, mas ele ficou comigo durante bastante tempo depois que eu o li. Falei muito de Heartstopper, foi o meu conforto na literatura, eu diria. Não só na literatura, acho que saiu um pouquinho dela. Contribuiu naquela questão de representatividade, claro, mas me foi um refúgio muitas vezes. Eu estou aqui com o 4º livro da série, porque foi o que eu mais gostei de ter lido, e o primeiro está emprestado. Mas eu diria para vocês que aqui nós temos uma história simples, singela, mas muito bonita, com muito afeto, eu diria. E é difícil, né, eu ler histórias de amorzinho, gostosinho, geralmente eu só leio desgraceira, tá aqui, ó. Né, um exemplo para vocês de que eu não leio só desgraça, tá? Mas também temos um vídeo somente para HQ também, eu comentando sobre a série, tá? Aqui temos uma série lá na Netflix. Li Duna, e gente, parece que foi o ano passado que eu li Duna, sério. Parece que faz muito tempo que eu li esse livro. Vai fazer um ano, claro, então bastante tempo mesmo assim, mas parece que faz mais. E que viagem! Que descoberta também. Eu assisti primeiro o filme, fiquei encantada e prometi para mim mesma ler o livro, e foi o que eu fiz. Eu quero muito continuar, porque nós temos outros livros dessa série, esse é só o primeiro livro, mas fico muito feliz que eu tenha feito e gostado demais, porque é toda uma criação de algo único, de um ambiente único, culturas únicas e extremamente diferentes, né? Da nossa. Também fiz um vlog para esse livro, vou deixar linkado aqui, eu posso falar lá melhor sobre a experiência de ter lido o livro, mas em uma categoria como fantasia, nós temos esse livro se destacando nesse meu ano de 2022. Eu acho que esse ambiente é muito importante para os seres que vivem aqui nesse planeta, que é Arrakis, mas também para nossa leitura. Parece que nós estamos vivendo, nós estamos passando por, sei lá, alguns períodos nesse lugar inóspito e super perigoso, sabem? Parece que o livro realmente nos chama para si, para sua história, e isso é muito importante em literatura de fantasia. Das nossas leituras conjuntas, vou destacar essa releitura para mim, que foi Lolita do Nabokov, dessa vez. Não, da primeira vez eu também li com um olhar bastante aguçado, mas como eu tinha a responsabilidade de mediar a leitura de vocês, eu também o fiz dessa vez, eu acho que com um mergulho um pouco mais intenso, eu diria. Gostei muito de reler, eu, assim como lá atrás, tinha favoritado, né, esse se transformou em um dos meus livros da vida lá atrás, em sua primeira leitura, mas nessa releitura também o foi, viu? Porque sempre que eu leio com vocês um livro, eu acabo tendo uma leitura diferente. Ela é mais ativa, sim, porque eu preciso criar um conteúdo sobre isso e mediar, mas acho que porque eu fiquei um pouco tensa demais lá no início, com medo do que viria, né, de pessoas comentando coisas horrendas sobre isso, porque sempre tem, o que não aconteceu muito, eu acho que foi importante demais esse livro para mim nesse ano de 2022. E eu pude conversar com muitos de vocês sobre aspectos literários mesmo, do texto, do narrador, e eu acho isso sensacional, do personagem. Sensacional porque é algo que eu quero sempre proporcionar para vocês enquanto algo a ser pensado em relação à literatura, não só da gente abrir o livro e gostoso. Gostoso sim, mas vamos pensar o porquê de ser gostoso. Então esse é um papel que eu tento exercer aqui com vocês. E Nabokov eu acho que me ajudou com seu Lolita nessa tarefa. Não poderia deixar de estar nessa lista porque a sua temática quanto à mulher em sociedade, o seu papel na sociedade e a dita loucura, histeria feminina está aqui, tá? Sendo abordado a todo momento. Esse livro aqui, Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios, foi escrito e publicado por Diná Silveira de Queiroz, uma escritora brasileira muito pouco falada hoje em dia por nós, infelizmente, mas em sua época ela foi um estrondo de vendas, tá? E esse livro aqui, então, como eu estava dizendo, vai seguir a história de vida
de Margarida Larroque, que se passa lá no século XVI, então em meio às navegações, ela sai do Brasil, né, da casa de seus pais, desse local que é conforto, para ir morar com o seu recém-marido, ela é recém-casada, que acaba assumindo porque ele é um navegador e em uma das expedições não volta mais, né, depois de algum tempo. Ela parte em busca dele, sozinha, e uma mulher hoje já seria extremamente difícil viajar sozinha, imagina naquela época. Nessa trajetória toda, nesse desafio que é para essa mulher, Margarida, claro que ela vai sofrer poucas e boas. Isso da loucura aqui inserida, porque o psicológico traz pra gente isso. Será que ela está experienciando coisas que não acontecem de fato? Ou o sobrenatural está aqui inserido como um aspecto? É o tipo de livro que você pode ler tanto sob um viés, de que há o sobrenatural em sua história, quanto do outro, de que não. É apenas uma questão do psicológico, é se pensar a loucura nesse ser. Também temos aqui uma grata surpresa, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Já estava na minha lista há muito tempo. Eu esperava, claro, a abordagem sobre viagem no tempo, só que não da forma como foi. Eu costumo associar esse livro à obra do Hieronymus Bosch, que eu sempre falo disso para vocês nesse ano de 2022, sempre que eu falei de A Máquina do Tempo, eu citei, né, O Jardim das Delícias, por exemplo, que é essa obra maravilhosa, deliciosa mesmo, de se ver, de se pensar e até mesmo de encontrar alguma comparação na literatura. A viagem no tempo, e quando isso acontece em um exemplo aqui do livro, me fez pensar muito em O Jardim das Delícias. Mas talvez invertido, ou bizarro, ou complexo, mais do que já é ali na obra do pintor, se é que isso é possível. Enfim, é uma delícia também de ler este livro, curtinho e super criativo, super criativo. Se você vai tratar com o tempo, viagem no tempo, você tem que ter isso, porque, do contrário, meu amigo, não rola. Então leiam, se você ainda não leu, como eu estava fazendo durante anos com esse livro na minha lista, sem ser lido, por favor. E por último, mas não menos importante, outro que eu também venho comentando aqui sobre ele com vocês, que é o livro Os Vestígios do Dia, do Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro. Também, outro que eu queria ler há bastante tempo, eu acabei lendo por conta da Marizinha e da Paty, que são apoiadoras do Literaturice, e essas madrinhas falaram tanto, né, do autor para mim que eu acabei pegando esse livro para ler, porque eu fiquei extremamente curiosa. Depois de uma live de sprint que tivemos, e elas comentaram, eu peguei para ler. E li rapidinho, porque tem a questão do narrador, tem uma grande história por trás de um personagem, então a construção desse personagem, né, é um romanção, tá, eu diria. E em termos psicológicos também é bem instigante de lermos, de tentarmos absorver e interpretar, porque não é fácil, já que sempre que tratamos do psicológico, é difícil você ter um mergulho completo naquilo, né? O narrador em terceira pessoa onisciente é muito mais fácil para nós analisarmos uma situação, uma história de vida, né? Não é o que acontece aqui. Então nós temos um mordomo que viveu e trabalhou quase sua vida inteira para uma mansão, especificamente para um dono dessa mansão, mas depois isso muda e vem um outro homem, grande homem ali, para morar nesse local. Nós temos aqui a mansão, né, na capa do livro já. E ele é esse cara que serve, né? Só que, além desse seu trabalho, o que podemos pensar a respeito desse indivíduo? Que é um indivíduo? Não é uma máquina. É justamente isso que esse livro nos proporciona enquanto uma experiência literária. Eu adorei, tá super marcado justamente por conta disso, não vejo a hora de ler outros livros desse escritor. Enfim, esses foram os destaques do meu ano de 2022, por causa disso, principalmente Moby Dick. Deixa eu colocar aqui e virar pra vocês. Tô curiosíssima para saber quais foram os melhores livros que vocês leram nesse ano e me contar um que você não gostou tanto assim também. Aquela vibe de descobrir livros assim não tão queridos. Vai que eu consiga lê-los. Não vou contar para vocês quantos livros eu li, porque eu ainda não tentei fazer essa conta, provavelmente ela não estará certa, já que eu não contei nessa segunda metade
do ano, nesse segundo semestre, quantos livros eu li. Deu uma remexida boa em termos pessoais. Eu tive alguns problemas, então meu ritmo caiu muito, minha vontade de me organizar caiu demais. No mês de outubro, por muitas questões, inclusive eleições, não tive cabeça alguma para ler, e isso prejudicou algumas leituras, com certeza. Então eu não anotei, e como eu não tenho memória, acaba que eu vou esquecer algum livro que eu li, e daí essa conta estará sempre, né, incompleta. Mas uma das coisas que eu quero pro meu ano de 2023 é manter essa organização, mesmo que eu esteja passando por alguns problemas, continuar indo lá no caderninho anotando, sabem? Saiu agora, o último vídeo que saiu aqui no canal, é pra ter sido assim pelo menos, foi de organização, e eu apresento pra vocês a agenda que eu decidi usar no próximo ano. Eu espero conseguir usá-la melhor e sempre, tá? Melhor não, porque eu acabo usando a agenda muito bem, mas essa parte de anotação, né, de tomar nota, registrar todas as leituras, ter esse tempinho separado justamente para uma organização maior, e eu faço isso, eu espero fazer isso com o caderno também que eu acabei comprando junto da agenda, como eu mostrei nesse vídeo para vocês. Vamos ver se isso vai acontecer. Espero daqui a um ano poder fazer um vídeo para vocês contando, né, quantos livros mesmo, com números, com tabelas. Eu gosto, como eu disse. Mas, também como eu disse, acho justo também ser gentil comigo mesma em um ano difícil. E foi isso que aconteceu em meu 2022. Mas foram essas histórias todas também que me aconteceram em outras tantas. Então eu sou muito grata por ter experienciado elas, tudo isso daqui, algumas novamente e algumas que eu quero voltar a elas também. Eu vou agradecer imensamente a todos vocês, a toda essa companhia literária há mais de 12 anos, que o Literaturice representa para mim, né, que são vocês. Também quero agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores, eles são tudo para a história do Literaturice, e eu não estou exagerando. Então, muito obrigada, madrinhos, muito obrigada a todos vocês que assistem aos conteúdos que eu crio com carinho, sempre pensando muito bem naquilo que eu vou entregar para vocês, a forma como eu vou entregar para vocês esses livros, essas experiências. E vamos nos falando, 2023 está aí com muitos livros que vamos compartilhar e serão leituras incríveis, tenho certeza. E espero que o ano de vocês, em termos de leitura, seja incrível. É o mínimo que eu desejo para vocês. É isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo ano. Tchau, tchau.